letra deste cântico expresse muito bem o sentido da santidade. Só Deus é plenamente santo, Deus é 3 vezes santo, Deus é sacratíssimo. O ser humano é marcado por fragilidades, por pecados, por corrupção. Mas quando o ser humano se deixa alcançar pela graça de Deus, pelo amor de Deus, a sua vida fica também repleta de santidade, de bondade, de amor e de graça. Quando nós refletimos sobre a santidade, é importante a gente pensar que não é uma exclusividade para algumas pessoas privilegiadas. A santidade é uma vocação. Pelo santo batismo recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida e nós fomos predestinados a sermos filhos adotivos, fomos predestinados a ser santos. A santidade leva a vida inteira. Eu gostaria apenas de elencar algumas características, elenquei aqui 4 características, para falar um pouco a respeito da santidade, das pessoas que se deixam envolver pela graça de Deus, pessoas que têm a sua vida reconhecida pela igreja e também estão nos nossos altares. E nós rezamos aos santos e pedimos a intercessão, porque a igreja nos oferece os santos como intercessores, aqueles que estão próximos a Deus, para também nos socorrer das nossas necessidades. E a biografia, a vida dos santos sempre deve ser algo muito importante a ser lida, a ser conhecida, para que nós também possamos percorrer os caminhos de santidade. A primeira característica, eu diria, da santidade, de ser santo, é a pessoa ser integrada. A santidade envolve todo o ser humano. Ser santo não é apenas orar, não é apenas rezar. Há pessoas que rezam muito e que fazem muitos sacrifícios e que estão diante do Santíssimo Sacramento, fazem jejum, fazem penitência, mas infelizmente são pessoas que são desonestas, que são injustas, que são ruins, que falam mal das outras pessoas, que julgam, que excluem, que pensam ser elas mais santas e melhores do que as demais. É importante que nós saibamos unir a nossa vida de oração a um comportamento que seja condizente com aquilo que Deus quer. Pessoas santas são pessoas também que têm o seu equilíbrio, que são integradas. Olha que coisa linda Jesus nos apresentar a santidade deste Evangelho, no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, mostrando que ser santo é ser feliz. Não há felicidade maior do que nós pertencermos a Deus, do que obedecermos a Deus. O Caio Fábio, que é psicanalista, né, já foi pastor, e ele tem uma coisa interessante, um texto dele chamado Neurose de Santidade. Ele diz, hoje há muitos grupos que definem a santidade como o santo, alguém que é muito triste, que só procura a penitência, que vive na pobreza, que vive sofrendo muito, né? Que vive radicalmente, até passando a necessidade, achando que com o seu sacrifício vai agradar o coração de Deus. Ele diz, quem é que vai querer ser santo desse jeito? O santo tem que ser a expressão da felicidade, da alegria. É interessante encontrarmos um jovem que está na igreja, o Papa diz, santos de calça jeans, jovens que estão na igreja e que estão felizes porque estão na igreja, estão felizes porque participam da Santa Missa, porque cantam, porque louvam a Deus, porque estão inseridos em um grupo de coroinha, um grupo de jovens, ou de crisma, ou uma preparação para receber outro sacramento. É ruim quando nós procuramos a Deus de forma triste, quando procuramos o caminho de Deus porque fomos forçados ou porque a família nos obriga a estar aqui na igreja. Quem está com Jesus está pleno, está feliz, está agraciado. Portanto, é muito interessante que nós guardemos esta ideia dos santos como felizes e integrados, porque são movidos pela graça e pelo amor de Deus.
Outra característica é que a santidade ocorre de forma paulatina, é de forma gradual, é um processo. Quem busca a santidade deve estar em estado permanente de conversão, a cada dia pedindo a Deus a graça de ser melhor. Sede perfeitos, sede santos como o vosso Pai Celestial, porque Ele assim o é. E nós devemos ter essa consciência que sempre fazemos pouco por Jesus, tudo é pouco por Jesus. Se hoje estamos cansados, cumprimos as nossas missões, as nossas atividades, sempre haverá algo mais a fazer. É uma pessoa para receber uma palavra, para receber uma visita, é alguém que necessita da nossa caridade, é o nosso ouvido que precisa estar ali atento para acolher o sofrimento das pessoas. Nunca estamos prontos, nunca podemos nos dar por satisfeitos no caminho da santidade, porque o nosso parâmetro é Jesus, Ele não teve pecado, nós temos fraquezas, e a cada dia pedimos a Jesus a graça do aperfeiçoamento. A terceira característica da santidade é que ninguém se santifica no isolamento. A santidade é eclesial, a santidade é comunitária. Nós precisamos conviver com as pessoas, nós precisamos também respeitar os limites das pessoas, precisamos da misericórdia, da caridade das pessoas, mas também precisamos exercer pacientemente, com perseverança, toda a caridade em relação aos mais frágeis que convivem conosco. É no interior da igreja que nós vamos aprendendo a ser santo. É na igreja que a igreja nos oferece a palavra, porque a igreja é a casa da palavra. É a igreja que interpreta as Sagradas Escrituras com autoridade, através do seu magistério. E na igreja, lendo as Escrituras, ouvindo as explicações, as homilias, recorrendo aos ensinamentos da vida ou das vidas dos santos, nós vamos a cada dia evoluindo, crescendo nos caminhos da santidade. Sozinhos, isolados, com medo das pessoas, sem participarmos da vida da igreja, se torna sempre muito mais difícil atingirmos o caminho da santidade. E por fim, a última característica que eu quero colocar é que a santidade realmente tem essa dimensão escatológica, ou seja, uma dimensão que é futurística. A santidade não se esgota em cima desta terra, até porque nós passamos por muitas e muitas tribulações. A leitura disse isso, a leitura do Apocalipse. São aqueles que vieram das grandes ou da grande tribulação e que têm as suas roupas lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro, curvando-nos ao amor de Cristo, fazendo a sua santa vontade. É Ele que vem nos purificar, nos santificar, nos curar dos nossos males, das nossas fraquezas. Ter as roupas alvejadas e lavadas no sangue do Cordeiro, reconhecer e aceitar o sacrifício redentor de Cristo, para que abandonemos o pecado, o caminho de trevas, de maldade, tudo aquilo que nos distancia do caminho de Jesus. É escatológica a santidade, porque quando nós ouvimos esse sermão que Jesus fez, o que sempre após uma bem-aventurança, podemos observar que o tempo verbal está no futuro. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Possuirão a terra, serão saciados, alcançarão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. E assim por diante. Quem caminha com Jesus na sua presença, fazendo a sua vontade, sabe que sempre Jesus reserva algo melhor para todos nós.